Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus disse assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Vou ler novamente. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas é que encontram esse caminho. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor meu Deus, fala comigo hoje. Eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala segundo a minha necessidade. Em seu nome eu oro. Amém. Eu falo com você hoje sobre o tema 2 caminhos e 2 destinos. Diga comigo: 2 caminhos, 2 destinos. Igreja, nós sabemos que todo caminho que a gente pega, esse caminho tem um trajeto. E esse trajeto, ele vai nos levar a um destino final. Todo caminho que nós pegamos tem um trajeto, e esse trajeto nos levará a um destino final. E o que mais me chamou a atenção para pregar essa mensagem aqui, é que o texto é muito claro, e não existe aqui um terceiro caminho. Não existe aqui uma terceira opção. Ainda que na cabeça de muitas pessoas, elas pensam que existe vários caminhos. Já ouvi muitas pessoas dizer que vários caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, não é bem assim. Jesus, quando ele disse eu sou o caminho, ele disse tudo no singular, não está no plural. Ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou os caminhos. Não, ele disse eu sou a verdade. Não tem 2 tipos de verdade. Ou você está na verdade ou você está na mentira. E ele disse eu sou a vida. Não tem 2 estilos de vida. Ou você vive uma vida com Deus, ou consequentemente, automaticamente não, que é o inimigo da sua alma. Então veja bem, não existe 2 lados da moeda. É isso que eu quero. Ou é coroa, ou é céu ou inferno. Sabe o que é isso? Luz ou trevas. Ou é direita ou é esquerda. Quem está entendendo? Então olha só, existe a porta estreita, que nós lemos aqui, é o próprio Jesus que falou isso. Existe a porta estreita, e passando por essa porta, a Bíblia vai dizer aqui que o trajeto é um caminho apertado, é um caminho interessante. E que maravilhoso. Apertado, difícil, é um caminho maravilhoso, porque é o caminho que vai nos levar à salvação. Diga glória a Deus. Existe também aqui a porta que é larga, e passando por essa porta você terá um trajeto muito fácil, um trajeto espaçoso, um caminho espaçoso. Mas o destino final desse caminho espaçoso aqui, a Bíblia diz que é um caminho de perdição, destruição. Comigo nos últimos dias dizendo: Danilo, pregue isso para a minha igreja. Pregue, porque hoje em dia ninguém mais prega isso nas igrejas. Raramente você ouve uma mensagem desse tipo aqui nas igrejas hoje. E o Espírito Santo saltava no meu coração dizendo: pregue isso, e pede para o meu povo fazer essa pergunta para eles mesmos: qual desses 2 caminhos eu estou? Qual desses 2 caminhos eu tenho trilhado os meus passos? E hoje é noite de Santa Ceia, é dia de eu e você perguntarmos então, qual é o caminho que eu estou?
qual desses caminhos eu tenho andado? Apesar de estar vindo para a igreja lá fora, qual desses caminhos eu tenho trilhado? Porque a Bíblia está mostrando aqui que não existe uma terceira via, igreja. Ou eu estou de um lado, ou eu estou de um outro. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o diabo. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. E Deus nos confronta hoje dizendo através dessa palavra: ou é céu, ou é inferno. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você será salvo, ou você será perdido. E quando Jesus traz essa ilustração aqui, ele está no Sermão da Montanha, e ele está querendo dizer com essa passagem aqui, de uma forma clara, ele está querendo falar sobre salvação e perdição. E às vezes a gente vê as festas por aí, a última, por exemplo, o carnaval, que a gente vê que a última festa aí que comemoraram, é literalmente uma festa da carne, onde as pessoas, elas estão totalmente dadas, entregues aos vícios, todo tipo de droga, bebidas, prostituição. É uma festa onde tudo que a gente entende como ética, princípio e moral é inexistente na mente das pessoas. Tudo que normalmente tudo que a gente fala moralmente errado se torna normal na mente dessas pessoas, nesses 4 dias de festa. Então não é à toa que Jesus disse: larga é a porta e bem espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Aí ele completa dizendo: e muitos são os que passam por essa porta. Muitos são os que estão nesse caminho. Os perdidos são como as areias do mar, são muitos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu quero dizer para você que a salvação é para todos. Não, eu vou repetir que você não tomou posse. A salvação é para todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os que se tornam escolhidos de Deus são unicamente aqueles que aceitam o chamado. Porque é interessante, né? Você fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí entra um questionamento na nossa mente: mas Deus faz acepção de pessoa? Como que é isso? Deus chama alguns e escolhe outros? Quando a Bíblia fala que muitos são chamados, esse muitos aqui, quando vem da parte de Deus, está dizendo que é todos. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem se torna os escolhidos de Deus? Aqueles que aceitam o chamado. Mas nem todos serão escolhidos. Os que se tornam escolhidos de Deus são unicamente aqueles que aceitam esse chamado. Quem passa a ser escolhido são aqueles que vêm para a igreja e entende que não é um pastor, que não é um homem que está falando, mas é Deus que está falando. É aquela pessoa que veio para a presença de Deus e entende que é Deus que está chamando ele, que está chamando ela para viver uma nova história. E a pessoa então aceita esse chamado, ela aceita Jesus como seu Salvador, ela desce as águas do santo batismo, e ela aceita viver uma nova maneira de viver, uma vida com Jesus. Como está lá em Marcos, ela aceita o chamado, o mandamento de Jesus, de Marcos 16:16. Todo aquele que crê em mim e batizar será salvo, e quem não crê, porém, será condenado. E você que está vindo para a igreja, você ainda não tomou essa posição, você ainda não tomou essa decisão de descer as águas do batismo. Deixa eu te falar, como que você quer que Jesus transforme uma área da sua vida, ou todas as áreas da sua vida, se você ainda não fez nem o primeiro mandamento que Ele manda? Esse é o primeiro passo para que Jesus possa começar a trabalhar na sua vida. Não deixe o inimigo entrar na tua mente com aquela mentira: não, eu ainda não estou preparado. Não existe uma alma sequer preparada para descer as águas. E o batismo é verdadeiramente, unicamente para aqueles que não estão preparados mesmo. É o primeiro passo para começar. Quando você desce as águas, você está aceitando Jesus por inteiro. Você levantar e falar: Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Primeira parte, aquele que crê em mim. E a segunda, que ele fala: aquele que crê em mim e batizar será salvo. O que é o batismo, pastor? É uma expressão externa, que mostra aquilo que aconteceu do lado de dentro. Se eu verdadeiramente creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, eu desço as águas.
E aí então começa uma linda obra na minha vida. Mas o inimigo fica na mente das pessoas: não, você não pode, você tem que parar com isso primeiro. Olha, você não vai poder pecar mais depois, hein? Que mentira é essa? Todo dia a gente peca. Pensamento, palavras, atitudes. Jesus fala: vinde como estais, até que eu te deixe do jeito que eu quero te deixar. Aleluia. A nossa vida é feita de escolhas, sabe? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Você escolheu se estaria aqui hoje nesse culto. Você escolheu se iria levantar da sua cama, se escovar os dentes, se ia almoçar, se não ia. Quem está entendendo? Infelizmente muitos têm escolhido o caminho da perdição, sabe, igreja? Muitos têm preferido escolher o caminho da perdição. Quem está entendendo, diga amém. Um caminho espaçoso. Sabe por que as pessoas preferem a porta larga e o caminho espaçoso? Isso. Na porta estreita e no caminho apertado, a pessoa não vai poder carregar alguns objetos do passado. Porque por essa porta estreita, por esse caminho apertado, vai ser difícil passar com algumas bagagens do passado. Algumas mochilas que as pessoas tentam vir. Para andar no caminho apertado, tem que abandonar as mochilas do passado. Já no caminho largo, no caminho largo e espaçoso, tudo é permitido. Sabe por quê? Tudo é liberado. Eu posso tudo. E a própria Bíblia diz mesmo que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. No caminho espaçoso, eu posso tudo. No caminho espaçoso, eu posso usar drogas, eu posso me embriagar, eu posso me prostituir. No caminho espaçoso eu posso trair, eu posso roubar, eu posso trapacear, eu posso enganar as pessoas. Eu posso tudo. Eu só não vou poder uma coisa: entrar no céu depois. Eu posso tudo que eu quiser no caminho espaçoso, eu só não vou conseguir entrar no céu depois. Danilo, como que você pode afirmar uma coisa dessa, sabe? Eu não posso afirmar nada. É Deus quem decide quem entra e quem não entra no céu. Amém? E esse Deus quem decide, esse Deus que declara quem vai entrar e quem não vai entrar, Ele deixou uma pequena lista já aqui na palavra, com base das pessoas que Ele já decidiu que não vai entrar. Então eu posso pregar a palavra para você só. Eu não posso afirmar quem vai entrar e quem não vai. Mas o próprio Deus deixou na palavra dele uma pequena lista daqueles que Ele já decidiu que não vai entrar. E eu quero ler com você. Ao menos que, não vai entrar, ao menos que haja arrependimento, mudança, transformação na vida da pessoa. Leia comigo, 1 Coríntios capítulo. Junto, 1, 2, 3, vamos lá. Vocês sabem os ladrões é a palavra que está dizendo isso, não é o pastor Danilo. É a Bíblia que está dizendo, está escrito, e eu preciso pregar a verdade para você. Mas olha que interessante, mas se houver arrependimento e mudança, vamos continuar no versículo 11. Agora deixa que eu leio. Alguns de vocês eram assim, sim, assim como Danilo, imoral, adúltero. Alguns de nós bebíamos, usávamos drogas. Preste atenção nisso aqui. Alguns de vocês eram assim, mas quando há arrependimento, quando há mudança, foram lavados do pecado. Sabe o que é isso? Batismo nas águas. Foram lavados do pecado, separados agora para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, obrigado Jesus. Então nós precisamos fazer uma profunda reflexão hoje, analisar de qual lado nós estamos, a qual lado nós pertencemos, qual é o caminho que nós estamos. Direito
apertado? De que lado nós fazemos parte, hein? Eu estou indo devagar, que eu preciso que você pense sobre isso mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo hoje: qual é o caminho que eu estou? A qual lado eu pertenço? Ou o lado esquerdo? Porta larga. Olha o que diz aqui em Mateus 25, 31. Vou levar os textos para você ver que é a palavra de Deus mesmo. Olha lá. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as suas ovelhas à sua direita. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Agora olha o versículo 41. Então dirá àqueles que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O caminho largo é o caminho da mentira, do engano, da idolatria, da prostituição, promiscuidade, vícios de drogas, bebidas. Isso tudo que eu estou citando para você aqui são características do caminho largo, da perdição, da destruição, das trevas. Quem entende isso, diga amém. Tudo que você vê no caminho largo é produto do maligno, do inimigo da sua alma. Tudo que você possa imaginar que desagrada a Deus está ligado ao caminho largo, ao lado esquerdo. À esquerda. Você viu aqui o que o próprio Jesus disse? Eu não estou nem falando politicamente, hein? Mas você vê que Deus fala até na palavra. Quem entende, diga amém. Então veja bem, é por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E sabe o que é mais triste? É que não existe contentamento verdadeiro na alma daqueles que passam por essa porta larga. Eles acham que eles estão, que não estão. Não existe contentamento completo na alma daqueles que andam no caminho da perdição. Eu sei o que eu estou falando, sabe por quê? Porque eu vim de lá. E muitos de vocês sabem o que eu estou falando também, porque vocês vieram de lá. E tem muita gente passando por essa porta, andando por esse caminho. O próprio Jesus disse: muitos são os que passam por ela. Ele disse, ele não falou alguns ou poucos, ele falou: muitos são os que passam por ela. É muito mais fácil, sabe, igreja, você trilhar no caminho largo, porque no caminho largo, você não tem incômodo nenhum. No caminho largo aí fora, você não tem proibição nenhuma, você não tem exigência nenhuma. No caminho largo, você pode todas as coisas. Você se veste do jeito que você quer. No caminho largo, você se relaciona com quantas pessoas você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. E se você não sabe, eu vou te falar uma coisa: quando você atende todas as suas necessidades carnais, quando você faz as coisas que não te convém fazer, você está ofendendo a Deus. Apesar de você sentir alguns prazeres, né, no caminho largo, porque o pecado dá prazer, porém é um prazer imediato, um alívio temporário. Apesar de você sentir prazer no caminho largo, é um caminho de destruição, de perdição eterna. E muitos jovens se encantam hoje com as bandejas que o inimigo coloca na frente deles, com os enfeites do caminho largo. Mas sabe qual que é o aviso que a Bíblia dá aqui para os jovens? Olha só, Eclesiastes 12, versículo 1 diz assim: lembrem do seu Criador, lembrem do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e chegue os anos, o qual você dirá: não tenho mais prazer na minha vida. E a Bíblia deixa bem claro aqui, que aqueles que hoje vivem no caminho largo, amanhã sofrerá uma condenação, se não se arrependerem dos seus pecados, se não se converter dos seus maus caminhos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Nós lemos isso aqui. Foi feito para Satanás
O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos caídos, não para mim e não para você. Aleluia. Para nós Deus criou, sabe o que? A salvação através de Jesus Cristo. Então quando você está andando de carro, você vê ali algumas placas dando informações para você. Vê uma placa dizendo vire à direita, porque não é bom que você vire à esquerda, porque pode ter uma ribanceira. Quem está entendendo? E a direção que você recebe aqui semanalmente através da palavra é isso. A palavra de Deus é que nos direciona. Quando a palavra de Deus proíbe você de fazer algo, é para o bem da sua alma. Diga glória a Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 12 versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Isso aqui é muito forte, hein? Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Sabe o que está dizendo aqui? A qualquer hora você pode partir daqui. Louco, vamos acordar, desperta, ei. Essa noite pedirão a sua alma. Daqui a pouco você pode não estar mais aqui. Aí ele completa dizendo: para quem você tem se preparado? Quem será que vai estar te esperando se você partir hoje? Meu Deus, quem será que vai estar te esperando? Você vai ficar do lado esquerdo como os bodes, ou vai ficar do lado direito como ovelha de Jesus, para desfrutar do reino que já está preparado para você desde a criação do mundo? Diga glória a Deus. Você precisa refletir hoje em qual caminho você está. Você tem passado pela porta larga ou pela porta estreita? Reflete sobre isso. Você tem andado num caminho espaçoso ou por um caminho apertado, que apesar da dificuldade é um caminho que vai te levar ao céu? O motivo qual muitas pessoas não querem passar pela porta estreita, andar, é porque elas precisam abandonar muitas coisas. Porque para caminhar com Jesus, eu vou falar para você, hein? Para desfrutar do verdadeiro evangelho, você vai precisar renunciar a muitas coisas. E a maioria das pessoas, elas querem desfrutar das maravilhas de Deus, mas elas não estão dispostas a abandonar nada. Elas só querem receber, mas não querem abrir mão de nada. Porta estreita, caminho apertado, essa porta é Jesus. Ele disse em João: eu sou a porta. Ele se revela como a porta. Ele está falando: eu sou a porta, por mim poderá entrar e sair, e aquele que decidir entrar encontrará descanso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vamos entender isso aqui. Eu sou a porta, por mim poderá entrar e sair. Sabe o que ele está falando? Eu sou uma porta que não fecha. Se você quiser entrar, você pode entrar. E se amanhã você ficar de biquinho com Deus e quiser sair, ele está falando: pode sair. Porém, se você decidir permanecer e entrar por essa porta, que é Jesus, ele está falando: você encontrará bonança, descanso para a sua alma. A porta é Ele, o caminho é Ele, a verdade é Ele, a vida eterna quem dá é Ele, igreja. Mas muitos infelizmente não querem passar por essa porta que é Jesus. E sabe por que não querem passar pela porta? Porque tem que deixar de lado, desculpa o termo, mas eu preciso pregar a verdade para você. Não querem passar por essa porta chamada Jesus, porque tem que deixar de lado a putaria, porque tem que deixar de lado o adultério, a vida torta. Não querem passar por essa porta porque tem que deixar de lado as drogas, a embriaguez, a trapaça. Se eu perguntar aqui agora, quem de vocês quer viver o melhor de Deus, o incrível, o extraordinário da parte de Deus, todo mundo vai dar um glória a Deus e dizer amém. Eu tenho certeza, é o que a gente vê no dia a dia. Fazer renúncias. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. O verdadeiro evangelho se resume em renúncia. Vou repetir: o verdadeiro evangelho se resume em renúncia. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim e caminhar comigo, ele vai começar a dizer: e siga-me.
Você quer andar comigo? Quer caminhar comigo? Quer falar que é meu servo, minha serva? Quer falar que é discípulo meu? Então primeiramente você vai negar a si mesmo. Você vai renunciar a muitas coisas, vai pegar a sua cruz, porque o que ele está falando? Vai ter peso. Não é fácil. Se você não estiver disposto ou disposta a renunciar a algumas coisas, você nunca vai saber o que é verdadeiro evangelho. No reino de Deus, escuta isso, tem que entrar dentro do seu coração isso aqui. No reino de Deus, o seu mérito diante do Senhor não é aquilo que você faz ou já fez por Ele, para Ele. Diante do Senhor, o seu mérito não é aquilo que você faz ou fez para Ele, mas o que você foi capaz de deixar, renunciar, abrir mão por Ele. O seu mérito diante de Deus não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu estou fazendo, não. Eu estou na obra o dia todo, eu atendo, eu prego. O meu mérito, Deus, naquele grande dia, é aquilo que eu fui capaz de abrir mão, renunciar por Ele. O que você tem renunciado por Deus? Que você que foi capaz até hoje de abandonar e renunciar por Ele. Todo chamado, quando vem de Deus, da parte de Deus, vai exigir renúncias. Se você não precisou renunciar nada por Jesus e diz que tem um chamado, desculpa, o seu chamado não é da parte de Deus. Porque todo chamado que Jesus faz na nossa vida vai exigir renúncia de algo. E os que renunciam às coisas para seguir Jesus todos que renunciaram grandes coisas para renunciar a Jesus, para caminhar com Jesus, tiveram grandes resultados na história. O jovem rico, por exemplo, não teve essa capacidade. Ele procura Jesus com as próprias pernas. A Bíblia diz que ele correu atrás de Jesus, e ele pergunta com a própria boca a vida eterna, e Jesus então olha para ele e fala: olha, você tem que abandonar, você tem que obedecer. Ele já interrompe a conversa. Não, pode parar. Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu nem teria perguntado. Eu já faço tudo isso desde a minha mocidade. E às vezes a gente acha que faz demais, né? E Jesus olha para ele e fala: ainda te falta uma coisa. Uma coisa, sabe o que ele faz? Ele vira as costas e ele vai embora. Infelizmente ele não estava disposto a renunciar tudo que ele tinha, tudo que ele possuía para seguir Jesus. O Senhor da vida daquele jovem eram os bens que ele possuía. Preste atenção nisso. Na verdade ele não possuía bens nenhum, ele não possuía riqueza nenhuma. A riqueza e os bens dele é que possuía o coração dele, porque não foi capaz de renunciar tudo como Jesus mandou. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Pobres, e depois disso você me segue, então você terá um tesouro do céu. Se ele conhecesse muito bem a palavra como ele cita para Jesus, ele lembraria que está escrito também num versículo: mãe, casa, eterna, e receberá 100 vezes mais. Ele não entendeu. Jesus estava querendo fazer do jovem rico um jovem milionário. Diga glória a Deus. A coisa mais difícil que existe para o ser humano é renunciar, sabe o que? O seu eu. Eu sei o que eu estou falando. A coisa mais difícil que existe para nós seres humanos é renunciar o nosso eu, o nosso orgulho, as nossas vontades. Embora muitos pastores hoje tenham pregado uma mensagem adocicada, vamos dizer assim, adaptada para uma geração mimizenta, fraca. E eu venho aqui hoje na autoridade do nome de Jesus dizer para você que a verdade a palavra de Deus continua. Está escrito aqui, a porta ainda continua estreita, o caminho que conduzirá você à salvação ainda permanece um caminho apertado. Continua sendo apertado, e ele não vai alargar só para permitir as suas bagagens passar.
Deus tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida, mas Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a abrir mão de algo por Ele. Do nosso pecado. Pastor Danilo, o que é pecado? Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, e mesmo assim você continua fazendo. Nós temos vivido um tempo, sabe, onde pastores querem ver os templos lotados. É para poder falar que prega para uma multidão, mas tem pregado um evangelho muito falso, um evangelho fraco. Enche as igrejas, uma grande oportunidade de uma igreja cheia como essa. Eu não vou perder tempo de pregar a verdade, não. Tem alguém aí? Encheram a igreja e tem uma multidão para pregar uma mensagem adocicada, que não vai mudar e transformar a vida das pessoas, para dizer que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa. Agradeça a Deus pela igreja que você está. Agradeça a Deus por Ele ter conduzido você até aqui, porque você está numa igreja onde se prega a verdade, onde confronta você e traz mudança de vida, transformação de vida. Você vê pregar por aí hoje um evangelho que pode tudo, que Deus me ama, que Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentira, mentira. Que Deus te ama? Glória a Deus, eu não duvido disso. Como que Ele não vai amar uma criação dele? Você é criação de Deus, foi Ele que criou todos nós. Ele ama a criação dele, mas Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita. Você falar que Deus te ama, eu concordo. Deus ama todos, mas Deus nos aceita. Quando Jesus fala, vinde como estáis, sabe o que Ele quer dizer aqui? Vinde como está, mas por favor não permaneça. Seja melhor a cada dia, busque renunciar aquilo que não me agrada, busca ser um homem ou uma mulher melhor a cada dia. É por isso que tem muitas pessoas que já saíram do mundo, vieram para a igreja, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas. É cada coisa que você vê no meio do povo de Deus, você fala, meu Deus, como pode isso? E aí eu começo a entender, porque elas já saíram do mundo, elas já se converteram, mas o mundo ainda não saiu dela. Escuta o que eu vou te falar. Uma vez que você entra por essa porta estreita que é Jesus, e começa a andar no caminho apertado com Ele, você vai enfrentar dois processos, que é isso que eu estou falando. O processo da conversão, diga comigo, conversão e santificação. A conversão é isso, é você sair do mundo, você está indo para um caminho aqui, e de repente você faz uma conversão, pega o caminho totalmente oposto, sai do mundo e vem para a presença de Deus, você se converteu. Agora a santificação é um pouco mais complicada. A santificação é quando o mundo sai de você. Aí é outro processo, é mais demorado, nada é da noite para o dia, é dia após dia sendo uma pessoa melhor. Quando Deus tirou a mim e você lá do lamaçal do pecado que estava lá no mundo, Ele estava, sabe o que? Mas agora que você está aqui, Ele começa a te confrontar através da palavra. E essa palavra aqui, ela está tirando, sabe o que? A lama de você. Isso é a santificação, é você ser confrontado dia após dia, semana após semana, pela palavra de Deus. E essa palavra, ela te lava, ela te limpa, ela te purifica, ela vai te santificando, que é outro processo. Converter é a gente sair do mundo e vir para cá. Agora o processo da santificação está aqui, ó. Isso aqui hoje, esse confronto, e o primeiro a ser tratado aqui sou eu. Antes de você estar ouvindo aí, ó, o primeiro ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu estou falando para você, Deus já está tratando comigo aqui, que não tem ninguém perfeito. As pessoas não querem sair do caminho largo. Por quê? Porque elas acham bom, elas gostam de saciar os seus desejos. É claro que gosta. Quem não gosta de saciar os seus desejos? Quem não gosta de fazer aquilo que quer? Mas olha o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Vai dizer lá, há caminhos que para o homem, para o ser humano, parece ser bom, parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Então cuidado com aqueles caminhos que às vezes aparecem na sua frente e parece ser bom. A Bíblia diz que no final é caminho de morte. Mas para aqueles que trilham o caminho da salvação, que é Jesus, quando chegar no destino final, olhar aquela plenitude de Deus, meu irmão, com certeza, se você ficar firme, você vai poder dizer, Senhor, valeu a pena.
Você vai dizer: cada renúncia que eu fiz valeu a pena, cada processo que eu... A festa que eu não fui valeu a pena, o pecado que eu abandonei valeu a pena, aquilo que eu renunciei, a mentira que eu não contei valeu a pena. Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, que eu não consigo nem imaginar, o que não penetrou ainda no meu coraçãozinho humano, é isso que Deus tem preparado. Já está preparado, não vai preparar. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o do caminho estreito será a nossa recompensa, que já está preparada. Apocalipse 21, versículo 4. Sabe o que vai acontecer? Se você permanecer firme nesse caminho, olha lá: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Promessa de Deus, ó. E já não existirá mais morte lá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e naquele que estava nova todas as coisas. As palavras são fiéis e verdadeiras. Oh, Jesus maravilhoso. E eu termino essa mensagem dizendo: é um caminho de adoração. Por isso, eu encorajo você a ser um verdadeiro adorador. Adore somente a Deus, de verdade. Porque se você não sabe, eu vou dizer algo para você: você se torna parecido com aquilo que você adora. Você sempre se tornará parecido com aquilo que você adora. Então, seguindo esse princípio, que você se parece com aquilo que você adora, quando as pessoas olham para mim e olham para você, o que elas enxergam? O que elas lembram quando elas... Você se torna parecido com aquilo que você adora. Isaías disse no capítulo 55, no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de abandonar o mundo. A equipe de louvor pode ir subindo. Ainda dá tempo de abandonar o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Ainda dá tempo de mudar o foco. Ainda dá tempo de pegar o caminho certo. Ainda dá tempo de sair do caminho errado. Ainda dá tempo de voltar para a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, enquanto há fôlego, há esperança. Eu estou pregando para alguém que talvez você está aqui hoje, você está falando: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito, eu fui acometido de uma enfermidade, eu estou preso a um vício, para mim não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que se você está respirando, a Bíblia diz que ainda tem jeito. Está escrito: enquanto há fôlego, faz assim, ó. Entrou ar aí, agora solta. Está funcionando o pulmão, tá? A Bíblia diz, Deus diz que ainda há esperança. Analisa hoje a sua vida. Entenda hoje qual é o caminho que você está. Veja para onde você está indo. Veja onde você quer chegar. Segundo a palavra de Deus, não existe segunda chance. Não existe. Então, deixa eu quebrar um paradigma aqui. Não existe segunda chance, viu? Não existe reencarnação. Aliás, não existe outras vidas. Só existe duas. Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Você está aqui porque você crê que ela é verdade? Pois a Bíblia diz que somente há duas vidas. Só existe duas vidas. Qual, pastor? Essa vida que você está vivendo aqui agora. E se você viver ela segundo os princípios de Deus, você terá a segunda vida, que é uma vida eterna com Deus no céu. É as duas vidas que tem, meu irmão. É essa vida e a vida eterna. E existe duas mortes apenas também. Existe a morte aqui na terra, e se você viver fora dos princípios de Deus, fora do caminho certo, você sofrerá
eterna. E a Bíblia diz que aquele que sofrer a segunda morte, está escrito, queimará eternamente no fogo do inferno. É isso que você quer para a sua vida? Com certeza não. Então não existe esse negócio, preste atenção, se você é um cristão, isso tem que estar claro no seu coração. Não existe esse negócio de aperfeiçoamento, de evolução em outras vidas não, meu irmão. Você precisa se aperfeiçoar e evoluir hoje. Existe sim a evolução aqui, agora, porque você não terá outra oportunidade. A Bíblia diz que essa é a única oportunidade que nós temos. Isso aí que você, eu vou falar o que Deus está mandando aqui. Isso que você está passando, eu não sei o que te falaram, mas não é karma não, eu não sei o que te falaram. Isso que você está vivendo hoje, sabe o que é? Não é karma, isso é colheita de sementes que você já plantou, e é aqui mesmo que você plantou. Aqui se paga. Gálatas 6,7, está escrito, de Deus ninguém se zomba, de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Isso que você está passando não é karma, isso que você está passando sabe o que é? É fruto de escolhas e decisões erradas que você tomou na sua vida. Pode analisar, tudo que você faz hoje reflete no seu amanhã, então começa a mudar as suas atitudes hoje. Quem está entendendo, diga amém. O que existe, é como eu comecei a mensagem dizendo para você, o que existe é 2 caminhos e 2 infernos. E esse caminho que te levará ao céu, que chama Jesus, que é o único caminho, nele há cura, diga cura. Nele há esperança, nele há paz, nele há salvação e vida eterna. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre achismo. Eu estou falando é sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que a Bíblia diz que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Fica de pé, por favor. Tudo que o inimigo quer é que as pessoas pensem e acreditem na mentira de que elas terão outra chance. Não terão. Lucas capítulo 13, versículo 23 diz: alguém perguntou, Senhor, são poucos que vão ser salvos? Jesus respondeu. Quem respondeu? Tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Você que ouve essa mensagem hoje, feche os seus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração. Você que ouve essa mensagem hoje, e de repente você percebeu que você estava no caminho certo, mas de repente você pegou o caminho errado. No meio do trajeto você se desviou do caminho. Ao invés de ir para a direita, você foi para a esquerda. Volte hoje para o caminho certo, o Senhor está dizendo. O filho pródigo também passou pela porta larga. Ele andou por caminhos espaçosos. Ele sofreu muito, olhe para mim. Ele teve graves consequências. Por quê? Porque ele fez uma escolha errada de sair da presença do Pai, de sair da casa do Pai. Diga igreja. Ele fez uma escolha errada, ele saiu da casa do Pai, ele saiu da presença do Pai. Ele poderia não ter tudo que ele queria, mas tudo que ele precisava ele tinha, enquanto ele estava na casa do Pai, na presença do Pai. Quem está entendendo? Mas porque saiu, fez uma escolha errada, passou necessidade, passou fome, foi humilhado, mas um dia ele reconheceu que fez a escolha errada, e ele teve a mesma oportunidade que você está tendo hoje. Lá em Lucas 15, no capítulo 16 em diante, diz que enquanto ele está ali, desejando comer as bolotas que os corpos comiam, porque ninguém lhes dava nada, então vem o próximo versículo e diz: caindo porém em si, ele reconheceu o erro dele. Caindo porém em si, pensou: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome, querendo comer lavagem dos porcos, sabendo o pai que eu tenho. Preste atenção nisso. Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que menos recebe na casa do meu pai, na presença do meu pai, tem abundância, e eu aqui estou passando fome, morrendo, sendo humilhado, sabendo o pai que eu tenho.
Mas como não basta apenas você reconhecer o teu erro, tem que tomar uma atitude. Além de reconhecer, no próximo versículo ele fala: vamos, e dizer para ele: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno mais de ser chamado de seu filho, trate-me como tu. Aí ele levanta, ele vai para a casa do pai. Passa o próximo versículo. Ele fala: não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Próximo versículo. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Tomou atitude, reconheceu o erro, agora ele volta, ele toma uma atitude. Voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa do pai, o pai ele está de olho. Não tem um dia sequer que ele não está olhando e fala: será que é hoje? E o pai, quando vê ainda longe, olha só, o avistou e com muita pena do filho, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Esse é o amor de Deus. Eu quero dizer algo para você: a compaixão desse pai com o filho que retorna simboliza, sabe o que? A misericórdia de Deus com o pecador que se arrepende. Olha o que diz: e o filho disse ao pai: pequei contra o céu. Passa o próximo. Ele fala aquele discurso que ele pensou, versículo 22. Mas o pai ordenou na hora, já interrompe a conversa dele e fala: para, não precisa falar nada, depressa, tragam a melhor roupa e vista no menino, põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Olhe para mim, o seu pai quer colocar vestes novas em você. E aqui ele fala: traga também um bezerro gordo e cevado, vamos comer e nos festejar. Matamos, comemos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, pegou o lado esquerdo, mas agora ele foi achado, ele pegou o caminho direito. E fizeram então uma grande festa. Eu quero dizer que Deus está aqui, o seu pai está aqui, e não importa o que tenha acontecido, nessa noite de Santa Ceia, Ele limpa as suas vestes, Ele quer colocar um anel no seu dedo. Sabe o que Ele está falando? Eu quero hoje restaurar essa aliança que foi quebrado pela tua parte, porque a minha parte eu nunca quebrei. Vamos hoje refazer essa aliança, vamos. Eu vou colocar sandálias. E ele olha para os empregados e fala: coloca sandálias no pé desse menino, gente. Está descalço, como assim? Quem anda descalço é escravo. Ele não é escravo, ele tem um pai. Ele não é: ei, você não é escravo, você é filho. E o seu pai está preocupado até em te calçar essa noite, proteger você dos espinhos que a vida lança por aí, os laços que o inimigo tem armado na sua vida. Meu Deus, já saí da mensagem aqui, mas glória a Deus. Coloca a mão no seu coração agora. Nós vamos participar nesse momento, Senhor, da tua Santa Ceia. Toda fortaleza do inimigo na mente desse homem e dessa mulher. Eu quebro toda acusação de Satanás, dizendo que eles não iam mais conseguir avançar, romper, se realizar numa determinada área. Eu estou hoje na autoridade do nome de Jesus, teu filho amado, arrancando das mãos do inimigo toda a autoridade que eles deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda a obra do inferno caia por terra essa noite. Ei, demônio, você que agiu, foi só até hoje que você escravizou essa pessoa. Você vai pegar esse vício agora e vai bater em retirada em nome de Jesus. Você vai tirar essa enfermidade que você colocou aí nesse corpo, em nome de Jesus. Eu declaro cura na sua vida hoje, cura na tua alma, cura no teu corpo físico. Eu coloco você em liberdade agora. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você ficar firme nesse caminho, vai valer a pena cada esforço, cada luta, cada dificuldade. Você vai contemplar a glória de Deus, e no final você vai poder dizer: valeu a pena. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras. Me sustentas em minha dor.
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético da tua face. É tudo que eu preciso, eu te direi. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena. E vai valer a pena. Se vai valer a pena. Eu creio, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor.